A genética determina o nosso comportamento? Não. A genética favorece determinados comportamentos, mas não determina o que nós somos. Todos nós podemos sofrer influências do meio ambiente que podem mudar o posicionamento dos genes e fazer com que eles não se manifestem. E a formação da personalidade, ela também sofre influência do olhar dos outros, da época vivida, da cultura local. Por exemplo, um crime em um país pode ser considerado fato natural em outro país, por exemplo. Por isso, não há uma personalidade que possa ser interpretada como pura. O Instituto de Psiquiatria de Londres teve acesso a um estudo que acompanhou mais de 1.000 pessoas desde o dia que nasceram. Analisando os dados, os pesquisadores descobriram que 85% dos homens que sofreram maus tratos na infância eram 10 vezes mais violentos do que os demais. Segundo uma pesquisa da Universidade de Minnesota, gêmeos idênticos possuem comportamento mais parecido quando são criados em ambientes separados. A explicação para isso, mais aceita por cientistas, é que, dentro de uma mesma casa, os gêmeos adotam posturas diferentes para chamar a atenção dos pais. E um acaba servindo de referência contrária para o outro. Essa interpretação é conhecida como teoria dos nichos. Em uma casa, a criança procura se diferenciar de alguma forma dos irmãos mais velhos. Então, se um irmão revela que é um esportista, por exemplo, ele pode se apegar mais aos livros. Se um é mais carinhoso com a mãe, o filho do meio pode ser mais independente, por aí vai. Isso explicaria o fato de irmãos gêmeos separados, no nascimento, descobrirem, ao se reencontrarem, que possuem a mesma cor do carro, gostam do mesmo esporte, gostam do mesmo tipo de comida. E tão longe um do outro, eles não precisariam se esforçar para serem diferentes. Sobre isso, Steven Pinker, professor da Universidade de Harvard, afirma que a variação de personalidade é um mero acaso, pois tudo depende de inúmeros fatores que são inusitados, como cair de cabeça no chão, pegar uma doença, ler um pensamento que deixa uma reação permanente e tantos outros. E uma outra pergunta é, afinal, qual a influência dos pais na personalidade dos filhos? Desde os primeiros estudos de Freud, os pais eram considerados os principais influenciadores da criação de uma pessoa. Só que hoje não é bem assim. Os pais possuem sim certa influência, mas isso é imprevisível, uma vez que a criança se espelha ao mundo em que nasceu e começa a ter noção do seu eu a partir dos outros. Os pais funcionam como uma espécie de referência para o exercício da capacidade de imitar. O filho pode imitar o pai ao se barbear, e a menina pode vestir um salto alto da mãe, desfilar pela casa. Inclusive, segundo estudiosos, é muito mais eficiente que os pais ensinem pelo exemplo do que pelo diálogo. Então, crianças que veem os seus pais lendo livros têm muito mais chance de se tornarem leitores assíduos. E, segundo a psicóloga americana Judith Harris, a convivência com os pais é apenas um dos fatores que influencia a personalidade dos filhos, e também um dos menos importantes. A autora do livro Diga-me com quem anda, ela fala que o grupo de amigos ou da vizinhança são os principais definidores da personalidade de alguém. Principalmente na fase entre 6 e 16 anos. Para fundamentar essa teoria, a autora aponta fatos ocorridos em 6 milhões de anos de evolução humana. Durante esse período, quem se acostumou a andar em grupos foram os mesmos que deixaram mais descendentes e conseguiram ter uma posição de destaque. Quanto maior a popularidade, mais procriavam. A sobrevivência dependia essencialmente da boa convivência do grupo. Isso resultou em cérebros instintivamente sedentos por relações agregadas, com classificações que diferem cada grupo e os membros entre si. Enfim, como nós podemos ver, estudar as teorias de personalidade é fundamental para entendermos melhor o comportamento dos outros e as nossas próprias atitudes. Então, afinal de contas, ter consciência do que nós somos e o que influencia nossas ações contribui para o nosso desenvolvimento humano.